Pô, amiga, devia ter comprado uma pra mim. Eu mandei fazer. Sacanagem. De mano. Eu mando fazer pra você. Manda. Maravilhoso. Me dá de aniversário. Perfeito, combinado. A gente pensou assim, vamos falar mal um pouquinho dos homens? Ai, tava muito tempo Tava sem muito gente tempo sem falar falar. mal de homem, gente. Aí fica, como é que a gente vai manter a nossa carteirinha de feminista? Já fala comunista. Então, ali. Há muito tempo atrás, não tem tanto tempo assim, a gente fez um vídeo incrível, né? Sobre a série, aquela menina do 30 Reasons Why e a masculinidade tóxica. E daí no meio que a gente vai falando muito, a gente fala muito, vocês sabem. A gente falou de infantilização masculina, aí anotamos pra falar, vamos falar agora. O que é infantilização? Eu acho que com esse lance eleição, esse lance Brasil 2018, teve muito isso. Eu acho que o Brasil ele pode ser um case para a infantilização masculina. Gente, o que é infantilização masculina? É o fato de que homens não são responsáveis por aquilo que eles fazem. E que essa velha história de... É um garoto. Tem 45 anos, não sabe o que fala. Ele falou de brincadeira. Ai, gente. Ele não sabe fazer. Porque assim, vem de uma coisa bem simples. Sabe quando você tá lá, essa coisa de você, né, vai fazer, tá com o namorado em casa, vamos fazer aquele almoço e filha da puta tá sentado, ó, trocando canal na televisão. Você quer ajuda? Hoje em dia, gente, eu não aceito mais essa situação de eu não sei fazer. Gente, o YouTube tem tutorial pra tudo. Exatamente. Como descascar a batata. Você vai colocar lá, você pega o celular, aquele celular que você usa pra ficar mandando mensagem no WhatsApp, você baixa o aplicativo do YouTube, joga assim, ó, descascar batatas, vai aparecer o vídeo, você coloca do seu ladinho. Ah, é bem legal. Porque eu não sou sua mãe. Não tenho obrigação de ensinar um homem adulto. Ainda que fosse, a mãe também já não tem obrigação depois de que faz 18. Depois que faz 18, mas a gente também tem que conversar sobre o fato, e aí não é só a mãe, mas os pais como um todo, de filhos homens, em que esses filhos homens não precisam fazer absolutamente nada. Não foi meu caso. Mas tá? é bem normal. Mas é muito comum. Você tem meninas que sabem fazer absolutamente tudo dentro de uma casa, que sabem resolver a vida delas. Desde que elas são adolescentes, elas já têm que ter a responsabilidade de resolver as próprias coisas. E meninos não. Não, faz o exercício. Agora, assim, ó, para, dá um stop e pensa. Pensa assim, sei lá, pensa em 3 famílias que você conhece, que tem homens e mulheres, filhos, seus amigos. Cara, isso é muito comum, isso é absurdamente comum, assim. Conheço meninos que aprenderam a depositar um cheque no banco com 22 perguntando. Não sei fazer isso que eu faço. Acho que a gente ainda tem toda uma mentalidade mudando, né? É, assim, eu vejo que os filhos das minhas amigas... É mais diferente. Não são assim. Mas ainda... Vejam nenenzinhos, assim, já não são assim. Eles, quando eles não sabem o que fazer, eles realmente... Eles já têm... Porque é aquela coisa, quando a criança é acostumada a fazer as coisas... E eu sei porque eu tenho amigas que têm filhos meninos, um deles é meu aluno, e quando ele não sabe fazer alguma coisa, ele já tem a independência de saber que ele tem que resolver por ele mesmo. É fantasma, gente, desculpa. Tem a independência de saber que ele tem que resolver por ele mesmo, então ele vem e fala, eu não sei fazer isso, como eu tenho que fazer isso? E aí você diz pra ele, ele vai lá e faz. Então assim, só que ele é uma criança de 8 anos, tá tudo bem ele ainda perguntar como é que ele faz isso. Agora, um homem... Tem certas coisas que você já devia saber, que se você não sabe, também tá tudo bem perguntar como faz. Só que assim, para de dizer que as coisas são ajuda, gente. Não, e tudo bem perguntar como faz mais ou menos, porque tem coisas que você pode procurar sozinho, né? Nem tudo a gente pergunta como faz, a gente, pô, dá uma pesquisadinha. E essa coisa da ajuda que é muito clássica, e assim, gente, é muito comum. Acho que não existe nenhuma casa que você tenha ido nos últimos 6 meses que isso não aconteceu, porque isso assim é muito comum, por mais que a gente mude a mentalidade, por mais que eu acho assim que tá tudo, as coisas estão mudando, mas eu acho que mesmo as pessoas que curtem a mudança ainda não se deram conta de que a mudança também tem que ser a partir desta frase. E outra coisa, que aí eu lembro que rolou uma tirinha aí pela internet, que era sobre a responsabilidade que as mulheres têm, que mesmo quando você faz, a responsabilidade sempre cai sobre elas. Cara, eu não tenho que te dizer o que fazer. Exatamente. Eu não tenho que te dizer que você tem que limpar o vaso que tá sujo. Você viu o vaso sujo, você vai lá e limpa. Lindo. Você viu a louça pra lavar, eu não tenho que te mandar lavar a louça. Você vai lá e lava a louça. Porque você faz sempre, é por isso que ele não faz. Mas assim, meu amor... Eu não tenho que delimitar quais são as suas tarefas. Você tem que ver as necessidades e
supri-las. Isso é ser adulto. E na verdade isso é dentro de casa, mas isso vai pra todos os ambientes, né? Essa coisa da responsabilização do que fala, nossa, sério, isso então é mais comum ainda, porque isso também atinge homens que em tese já ultrapassaram a barreira doméstica, né? Que é isso, é você falar uma asneira, uma declaração machista, geralmente, né, homofóbica, uma declaração escrota, e, mas ele não quis dizer... Gente, a gente viu isso no segundo semestre de 2018, aos borbotões. Vamos continuar ouvindo, acho que nos próximos anos, porque tem uma coisa de... O cara falou... não, mas ele é muito novo, não, mas ele não queria dizer isso, é o que mais me mata, porque se ele não queria dizer isso, ele não devia ter falado. Esses dias, né, em sala de aula, e aí quando eu vejo tem 2 alunos, foi uma brincadeira, mas eu não gostei, adorei, que ela ficou pistola, e ela, adorei, quase bati palma, que eu falei assim, não gostei, não é pra você falar esse tipo de coisa, e não importa ser brincadeira, porque não era pra você ter falado isso, eu não gostei, eu fiquei ofendida. Mas aí ela falou isso, e aí ele falou, tá, tudo bem então. Aí ela falou, não gostei, você pede desculpa. Olhando, mas depois, óbvio, você volta pro seu papel pedagógico, você vai descobrir o que aconteceu. Ninguém quis me dizer o que ele falou. E ela ficou muito chateada, porque depois ela chorou. Ele virou pra mim e falou assim, mas foi uma brincadeira. E aí eu virei pra ele e falei, brincadeira ou não, você disse o que você disse. E de qualquer forma, quando você abre a sua boca pra verbalizar alguma coisa, mesmo que seja uma brincadeira, você está querendo dizer alguma coisa. Você não fala sem intenção. Você pode até falar uma coisa deslocada e por isso ela ser sem intenção. Mas aí é um ato falho, é uma coisa que acontece. E você pede desculpa imediatamente, né? Quando você assim não percebe, você não lê bem o clima, você não lê a sala, então... Mas quando você faz uma coisa conscientemente, mesmo sendo uma brincadeira, você quis dizer alguma coisa. Gente, a brincadeira ela só tem graça quando as duas pessoas estão juntas, né? Então você tem que se responsabilizar pelo que você disse, seja brincadeira ou não. Se a sua brincadeira ofendeu alguém, não importa, pede desculpa. É uma coisa até que outro dia, acho que eu nem te contei isso. Eu tava eu tava esperando pra atravessar o sinal, e eu sou o tipo de pessoa, pessoas introvertidas me conhecem, que quando eu tô assim sozinha, forever alone, e às vezes quando eu tô com pessoas também, eu tô viajando. E tinha uma pessoa que, muito obviamente, a pessoa era genderqueer, né? Só que eu tava olhando na direção dela, mas não tava olhando pra ela. Eu tava, tipo, na minha cabeça, eu tava passando os boletos. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, você perdeu alguma coisa em mim? Que não sei o que, não sei o que lá. Eu tomei um pouquinho de susto, assim, não vou mentir. Mas aí, enquanto a pessoa tava falando, depois que ela terminou de falar, eu falei assim, desculpa, eu nem tava olhando pra você, mas isso não é justificativa. Você se sentiu ofendido de alguma forma, então desculpa de qualquer maneira, não foi... Mesmo que não tenha sido a minha intenção, você ficou magoado de alguma forma, então desculpa. Eu tava viajando, mas você ficou magoado, tanto que ficou magoado que você reagiu mal. E você só reagiu mal porque você tá acostumado também que as pessoas te olhem de uma maneira depreciativa. Você falou, você fez, cara, não importa se foi a sua intenção ofender ou não. Não importa se você estava pensando claramente ou não. Assuma. A liberdade de expressão, gente, ela parece que existe pra... A responsabilidade que vem com a liberdade de expressão parece que existe pra todo mundo, menos pros homens. Porque eles podem falar... É que nem o Silvio Santos. Silvio Santos fez aquela merda com a Cláudia Leite. Ele tá velho. Foda-se. Se fosse a Dercy Gonçalves falando merda, você ia falar... Finada Dercy Gonçalves. Você ia falar que ela era uma piranha escrota. Então, porra, ele tá velho? Ele não tá gaga. Ele tá velho, mas ele tá são o suficiente pra ainda administrar uma emissora. Ele tá são o suficiente pra administrar o dinheiro dele. Exatamente, mas ele não tá são o suficiente pra entender que ele não pode virar pra uma mulher e falar que ela deixou ele excitado do nada, ao vivo. Domingo à tarde. Tipo assim, um programa familiar ainda, né? Ainda que tem toda programa de caridade, mano. Era o Teleton. Era o Teleton? Era o Teleton. A gente assiste isso no ambiente de trabalho, dentro de casa, na televisão, em qualquer ambiente que você faça parte. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem muito um discurso dentro do feminismo de engrandecer a mulher e enfim, assina embaixo. Mas acho que a gente tem que problematizar mais a responsabilização do homem a respeito de tudo que a gente vive, né? A gente tem uma cultura em que, enfim, é isso. A gente viu muito isso recentemente. O homem fala, ele não teve intenção, ou ele é louco, ou ele é idiota, mas
ele ser idiota não tira as consequências do que ele tá falando. E a gente responsabiliza, inclusive legalmente, muito pouco isso, né? E eu não sei se as mulheres têm toda essa liberdade, até porque as mulheres falam menos. Até porque eu acho que as mulheres não se sentem tão livres pra falar certas coisas, mesmo quando elas pensam igual a essas pessoas que falam, entende? Então tem uma coisa muito imersa dentro da gente que é foda. De perdoar. Homens não são crianças. Muito porque eu acho que, inclusive, dentro de relacionamentos, quando os homens erram na entidade de relacionamento, traição, enfim, qualquer outra... Eu acho que as mulheres são muito mais... Acho não. Vou afirmar aqui. As mulheres têm muito mais capacidade de perdoar. Calcula, se um homem trai uma mulher, quantas pessoas você já conheceu que, enfim, que uma mulher perdoou, enfim, que a galera, mesmo que se separou, conseguiu se entender. É difícil você conhecer o contrário. Sim. A magnitude de uma traição feminina dentro de um relacionamento, ela é muito maior. Até porque, que homem que não dá uma corridinha pra fora de casa? Não? Que homem que nunca teve? É muito comum você conhecer casos de homens que traíram mulheres. Eu não tô dizendo que as mulheres não traem, as mulheres provavelmente traem tanto quanto os homens. Sim. Mas a gente até sabe mais porque o cara... E aquela coisa, né, aquela velha história de que mulher trai por amor, mulher trai porque quer atenção. Tá maravilhosa. A maior parte, eu tava até vendo uma pesquisa esses dias, a maior parte das mulheres traem, gente, porque elas não estão satisfeitas na cama. Brincando que saímos pra beber, um amigo meu, uma amiga minha, e a gente tava falando, e aí todo mundo sem limite, todo mundo da putaria, e aí a gente tava falando de sexo, e aí a gente começou a falar, cara, esse negócio de transar com homens não é negócio, porque... A primeira vez que você transa com o cara, geralmente não é essa Coca-Cola toda, porque os caras meio que assim, estão fazendo sexo há uns 20 anos, ainda não entenderam como é que as coisas funcionam. E aí você, até no sexo, parece que você tem que explicar como é que vai, como é que faz. Mas ele é o cara que entende, não é você? Você tem que contar pra ele que tem um negócio chamado clitóris, você, né, que você não é simplesmente assim, fez assim, já tá... Mas eles é que sabem transar, não as mulheres, né? No senso tipo, geral, assim. Isso não sou eu que tô dizendo, isso é pesquisa. É estatística, a maior parte das mulheres não tem um orgasmo durante o sexo. Eu tava vendo até outro dia, eu tava vendo um vídeo que era um cara, que era uma mulher, ela saiu e aí ela foi perguntando pros homens, assim, aleatórios, quando o sexo acaba? E aí, nossa, é interessante. E aí todos eles assim... quando eu gozo. Óbvio. Mas, e a sua parceira? Aí fica olhando com essa cara de expressão branca. Assim, tipo... Mas, tipo, eu acho que eles pensaram... Acho que passou pela cabeça, mas eu já gozei. E tem uma coisa que as pessoas adoram falar que eu não concordo, que é... Você não é responsável pelo que os outros sentem. Eu também não concordo. Você não é responsável pelo que os outros sentem acerca de outras coisas. Mas você é responsável pelo que os outros sentem acerca de você. Acerca do que você fala, acerca das suas atitudes, acerca daquilo que você... do tipo de relação que você tem com as pessoas. Você é responsável por isso, sim. Por que homens não se responsabilizam por isso? Mas ela que... Não tem essa coisa de que ela que viajou, que tava num relacionamento com você, ela que viajou, que tava namorando com você. Eu conheço muitos homens que fazem com que isso, né, que fazem tudo errado, sabe? Sabe que a menina tá muito apaixonada. Inclusive isso é um grande exercício. Quando eu tenho intimidade, amizade, amor pelos homens, eu geralmente interfiro conversando, porque... A gente tem muito a ideia de que as mulheres são muito iludidas, de que as mulheres são muito apaixonadas, de que as mulheres... E cara, quando você vê na vida real é muito o contrário, os homens são muito mais apegados, os homens se apaixonam tanto quanto as mulheres, eu acho que isso não existe. Mas os homens têm como é que fala, um comportamento, uma cartilha de comportamento que permite com que esse mito seja disseminado. Porque é uma noção de que você só respeita a mulher que você ama. Então, o que você faz? Como você não quer ser um cara babaca, você quer respeitar, aí você fica de namoradinho. Como, cara, respeito é só você tratar a pessoa como um ser humano. E ser sincero, né? Sei lá, não tô namorando, mas assim, isso não significa que eu não gosto de você, enfim. Cara, a gente também tem que te ensinar. Mas eu acho que é mais tratar as pessoas como você gostaria, né? Que pensar, pô, se eu tivesse apaixonada, eu gostaria que você fizesse isso comigo. Mas é isso. Acho que a gente precisa passar um pouco para um outro patamar de pensar o quanto
a gente dissemina a infantilização do homem. Porque é todo dia, em todos os ambientes. Até aqui mesmo, a gente vai fazer esse vídeo, quantas coisas a gente já não parou pra ensinar? Não, eu me incluo nessa doença. Eu já fiz muito Porque por muitos homens. Porque eu achei, primeiro que eu achei que não custava nada. E, enfim, nem sempre a gente também tá afim de ficar combatendo, né, gente? A gente também tem um dia a dia. Às vezes, foda-se, vou fazer, acabou, eu não vou discutir, Mas, assim, não dá mais, né? Tem que ser um movimento completo. Eu, pessoalmente, sou um pouco sortuda porque eu não tenho muitos homens com quem eu convivo que sejam, convivo assim, né, de sair, de ser amigo de meu pai, de isso e aquilo que você tem que... Muito pelo contrário, meu pai que gerencia minha mãe, mas... os poucos que tem, dá vontade às vezes assim, de eu esfregar um pouquinho a carinha no asfalto. Que eu não tenho a obrigação de ficar te ensinando como você faz as coisas. É aquela famosa frase que eu amo, se tem uma coisa que eu não sou obrigada. Eu acho que essa é a frase pra gente entender mais sobre a infantilização masculina. Se você sabe fazer, ele também pode saber. Ponto. Não é não? Fechou? Beijo.